Abra a tua Bíblia em Atos 8, 27. Nós vamos ler Atos 8, do 27 ao 38. Vamos do 26, começa do 26 ali. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronta-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito... Desculpa que eu me perdi. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isto? E dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até aqui, mais um, 38. Ele mandou para a carruagem e os dois entraram na água e Filipe o batizou ali mesmo. Glória a Deus. Aqui está contando uma história de um cara que estava... Deus, primeira coisa que me chamou a atenção no início foi quando o anjo do Senhor fala para Filipe, fala para ele aqui: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouquíssimas pessoas andavam por aquele caminho, pouquíssimas pessoas passavam por aquele caminho. E lá Filipe se depara com um homem que estava na carruagem, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, e o anjo do Senhor manda Filipe ir até lá. E ele explica o que queria dizer, em cima daquilo que ele fala, que ele diz ali, de quem que está se referindo aqui o profeta, do que ele está falando, dele mesmo ou de outra pessoa. E o que Filipe faz? Filipe pega e entra no assunto, explica para ele quem foi o cordeiro que ele estava falando, quem foi o cordeiro mudo, e ele prega as boas novas para aquele homem. E aquele homem recebe na hora aquilo, entende na hora aquilo, e ao passar por um lugar que tinha água, ele fala: eu quero me batizar. Imagina, Filipe começou a falar ali de Jesus, quem ele era, o que ele fez,
Ele morreu por ti, ele entregou a vida por ti, e aquele homem aceitou, e ele falou, ele deve ter falado para ele sobre o batismo, sobre aceitar Jesus, ele deve ter orado, falado com ele, aquele homem entendeu tudo tão rápido, e já quis se batizar. O que a gente faz quando se batiza, né? A gente veste a camisa do time de Deus, a gente fala, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou mergulhar as águas, eu quero morrer, meu velho eu vai ficar aqui, eu vou levantar como uma nova criatura. É a confirmação de que eu quero viver uma vida separada para Cristo. E aquele homem decide isso muito rápido. Que maravilhoso se fosse sempre assim, né? Tão rápido. Sabe o que Filipe fez? Ele fez o que o líder de uma célula que tu frequenta faz toda semana. Tem um tema, certo? Sobre o que falar, uma direção, algo prático, algo do nosso dia a dia. Mas em qualquer que seja o tema, o assunto, o que ele faz? Ele fala de Jesus, fala das boas novas. Que maravilha se fosse tão rápido que nem aconteceu aqui, né? Para muita gente, na verdade, não é essa. Para muita gente, o processo de conversão, de aceitar Jesus, de querer uma mudança de vida, demora um tempo. Às vezes é um processo doloroso, é um processo de muitas indas e vindas, de muitas decisões a serem tomadas. Não é sempre que acontece dessa forma, mas Filipe prega o Evangelho. Filipe foi um grande líder, ele ouviu a voz de Deus. O que um homem, uma mulher de Deus que aceita andar com Deus, andar nos caminhos do Senhor e recebe aquela palavra, a mensagem da cruz transforma essa pessoa, a primeira coisa que ele faz é começar a dar ouvidos para o Espírito Santo, e ouvidos para a voz de Deus. Filipe ouviu a voz do anjo do Senhor que mandou ele fazer aquilo para um lugar que ninguém passava. Muitas pessoas, quando aceitam Jesus, começam a caminhar com Ele, começam a ouvir a voz de Deus e vão fazer coisas, vão para lugares que nunca pensaram fazer, vão abrir célula em lugar onde ninguém quer abrir célula, vão pregar o Evangelho na igreja, numa arena, numa célula, numa macrocélula, aonde for, onde está no trabalho, fala de Jesus, e por aí vai. Muitas pessoas, ao ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, começam a ver que precisam renunciar a muitas coisas. Enquanto nós não renunciamos, dificilmente nós vamos andar nessa estrada, nesse caminho, aonde a voz de Deus, aonde o anjo do Senhor vai nos encontrar e vai nos falar alguma coisa. Por isso, a renúncia. Nós estamos começando hoje uma nova série de palavras no nosso Arena. E o tema é Nunca Foi Sorte. E hoje, cada semana vai ser tem o título, né, e o tema. Essa semana vai ser Nunca Foi Sorte, sempre foi renúncia. Sabe, às vezes a gente olha, a gente vê pessoas na internet, né, todo mundo procura uma palavra, às vezes, procura um pregador, busca algo na internet ali, e vê pregadores, né, que ministram muito bem, cheios da presença de Deus ali, igrejas maravilhosas, cheias, contando testemunhos, dando milagres, e a gente olha, a gente vê aquilo tudo e fica surpreendido, e a gente, muitas vezes nós pensamos, mas esse cara aí deu sorte na vida, né, como é que ele conseguiu, olha quem ele era, olha como ele é agora, mas o caminho, ele é longo, o caminho tem muitas renúncias, como eles falaram ali, o pastor Dudu falou ali, para cada degrau que a gente sobe na vida, tem uma renúncia. Eu imaginei isso como se fosse uma escadaria, e quando tu vai subir um degrau, tu tem que subir de 2 em 2, porque aquele que fica no meio ali é uma coisa que tu tem que deixar para trás, tu tem que renunciar. E a gente acha que pessoas têm mais sorte que a gente. Eu não tenho sorte, eu não dou certo para isso, eu não consigo fazer isso, para mim é difícil. Mas nesse caminho, nessa trajetória, a renúncia, um homem e uma mulher de Deus tem que aprender a renunciar. Estudando a palavra, entendendo um pouquinho mais, eu comecei a lembrar, ontem aqui,
pessoal que teve no evento ontem aqui na igreja, eu falei um pouco do meu testemunho, de algumas coisas que ninguém sabiam, e estudando essa palavra eu lembrei de algumas coisas que eu tive que renunciar. Eu não comecei a caminhar com Jesus, eu não conheci Jesus aqui em Canoas, nessa cidade, eu não morava aqui, eu morava em Novo Hamburgo, e lá em Novo Hamburgo, semana passada eu fui lá almoçar com a minha mãe, passei feriado com a minha mãe, e eu me lembrei de alguma coisa, eu senti algo que eu renunciei, e essa palavra começou a fazer sentido para mim. Sabe casa de mãe? Não sei se a casa da tua mãe é que nem a da minha, assim, a casa arrumadinha, tudo no lugar, o álcool gel da minha mãe não pode ficar aqui, o álcool gel tem que ficar aqui. É tudo assim, nos mínimos detalhes, tudo limpinho. A primeira coisa que eu faço quando eu chego na minha mãe é tirar meus tênis, tirar a meia e ficar de pé no chão. Eu adoro andar de pé no chão na casa da minha mãe. Casa bem limpinha, tu não suja o pé, o piso geladinho. E daí a gente almoçou, passei o dia lá com meus irmãos e tal. E eu fui dormir um pouquinho, fui no quarto que era meu. Fui no meu quarto tá lá do mesmo jeito, meu guarda-roupa, minha cama. Uma cama boa, muito boa. Abri a janela, aquele ventinho assim. E quando eu aceitei, eu vim para a cidade, eu vim para Canoas, junto com a igreja. Eu vim para cá porque eu decidi andar com Jesus, eu queria me envolver com o ministério, eu precisava renunciar a muita coisa. Eu renunciei à vida que eu tinha, quem eu era lá em Novo Hamburgo, e vim para cá. Eu renunciei minha caminha, meu quarto, conforto lá na casa da minha mãe, e vim para cá. De repente pode parecer, para muitos aqui, nada a ver, bobagem. Todo mundo aqui, muito jovem ainda. Quando tu sair da casa da tua mãe, tu vai entender o que eu estou falando. E eu fui morar, fazem 8 anos isso, e eu morei em 5 lugares diferentes. Morei de aluguel, morei dividindo aluguel, em peça pequena, dormi quase 2 anos num colchão no chão, onde eu alugava uma pecinha para mim morar. Já dormi no carro, e eu lembrando disso, né, mas, Alexandre, por que tu renunciou, por que tu fez isso? Eu queria ficar longe de algumas coisas, eu queria sair do meio de alguns lugares que me contaminavam, e que de repente eu não conseguiria caminhar com Jesus. Eu não sei, de repente pode ser que sim ou não, mas eu não quis arriscar. Eu decidi sair um pouquinho para longe, porque lá dificilmente, próximo da onde eu morava, no bairro onde eu morava, na vila que eu me criei, que eu nasci ali, dificilmente eu ia sair para um lado, para o outro, e não ia ter as oportunidades que eu sempre tive, eu não ia, ia ter aquele, digamos, aquela pose, as coisas que eu conquistei lá fora, no mundo, que eu achava que era importante para mim. Eu quis me desvencilhar de tudo isso. Eu tive que renunciar. E no meio disso, não foram só coisas ruins que eu renunciei coisas boas. Por exemplo, morar na casa da minha mãe. Ficar no meu quartinho, no meu canto, tudo certinho. Fui passar bastante trabalho. Mas, nesse caminho, no meio às dificuldades, em meio a tudo que foi acontecendo, toda semana eu estava numa célula. Toda semana eu comecei a ter contato com outras pessoas, começou a ser tudo diferente. As pessoas que eu andava e que abriram a porta da casa delas para mim, eram totalmente diferentes das pessoas que eu andava, das coisas que elas buscavam, do que elas faziam, e tudo foi novidade para mim. E novidade é sempre bom, né? E meu caminho foi assim, foi demorado, foi longo, mas toda semana, mesmo em meio à dificuldade, eu tive que largar o que era o meu trabalho para andar com Jesus. E mesmo sem trabalho, desempregado, morando de favor na casa dos outros, eu sempre estava na célula. Eu vinha para o altar, na rua de trás, onde começou, né, a história aqui da nossa igreja. Eu ia para o altar e entregava tudo naquele altar. Eu fazia o meu livro dos sonhos, escrevia tudo naquele livro dos sonhos, o que eu queria, os meus sonhos. E nessa trajetória eu fui deixando ainda mais coisas para trás. E
fui deixando, fui renunciando. Mas eu sempre tive em uma célula, tive em um culto, tive em eventos, em festas, em movimentos que a igreja fazia, e aquilo tudo começou a me fortalecer, começou a mudar o meu caráter, começou a me forjar. Tem muita coisa para ser feita, Deus tem muito para trabalhar na minha vida ainda, mas o que eu era há 8 anos atrás, eu já estou muito melhor mesmo. E até hoje, todos os dias quando a gente acorda, a gente precisa fazer uma escolha. Primeiro, se eu vou levantar ou não da cama, se eu vou renunciar a algo ou não. O que eu renuncio, as escolhas, as decisões que eu tomo na minha vida, vão me levar exatamente para o lugar. Vamos mudar a frase. As minhas escolhas, as tuas escolhas te levaram exatamente para o lugar que tu está hoje. As tuas escolhas te levaram a viver exatamente aquilo que tu está vivendo. Eu podia não querer renunciar coisas, na verdade, eu vou falar bem para vocês hoje, com segurança, com certeza de quem eu sou. Eu posso dizer, doeu muito renunciar aquelas coisas antes para mim. Só que hoje eu vejo que eram coisas tão pequenas, tão fúteis, coisas que não valia a pena eu perdia noites acordado por causa daquilo, sofrendo por causa de algumas coisas, e coisas tão pequenininhas que não valia a pena, perto das coisas que Deus tinha preparado e para onde que Ele me levou e as mudanças que Ele foi fazendo na minha vida. Sabe, às vezes nós achamos que deixar de lado coisas ou pessoas ou vícios ou manias simples, bobas, coisas que a gente acha que é tão difícil, mas eu me dei conta de que o que Deus fez por mim e que algumas pessoas usadas por Deus fizeram pela minha vida, aquilo não tinha preço nenhum que pagava. Isso sim é algo valioso, isso sim é algo que eu teria que carregar comigo, que eu precisava manter aquilo na minha vida. E aos pouquinhos, de renúncia em renúncia, dizendo não para muitas coisas, pagando o preço, sabe? Pagar o preço para mim sempre foi os nãos que eu tinha que dizer, né? Isso para mim significava pagar o preço. De repente o teu processo de mudança de vida, ou de conhecendo Jesus, pode ser que esteja sendo doloroso, esteja sendo de tu olhar para algumas coisas e pensar assim, mas eu não vou largar isso. Mas por que eu preciso largar isso para andar com Deus? Por que eu preciso deixar de fazer isso, deixar aquilo? Às vezes tem coisa que o anjo vem na tua frente, mostra, te fala que não dá, que é furada, que vai dar errado, que não é bom. Tu ora, pede resposta para Deus, Deus responde de todos os jeitos. Manda a palavra, vem alguém te falar sobre o que tu estava orando. Tu vai no culto, Deus usa a vida do pastor, a vida da pastora. Tu vai na internet, mas eu vou procurar um outro, só o que o meu pastor falou, vou procurar um daqueles famosos. Tu vai lá nos famosos, o famoso fala a mesma coisa para ti, Deus manda todo tipo de resposta para te mostrar que não. Mas a gente já sabe o que quer, né? O que quer, como quer, de que jeito é para acontecer, e assim a gente não deixa Deus fazer. Deus está nas tuas mãos, eu entrego a ti, venho aqui no altar e entrego para o Senhor. Mas quando a gente levanta e sai do altar, a gente faz tudo para aquilo acontecer, porque a gente já sabe o que quer, já sabe como quer, já sabe a forma que é para começar, a forma que é para acabar. Para a gente renunciar a alguma coisa, a gente precisa ter coragem. Para a gente renunciar a algo, a gente precisa buscar andar no caminho de Deus. Eu estava falando hoje no discipulado, e quando a gente anda na estrada, no caminho de Deus, a gente tem revelação, as coisas acontecem, as respostas vêm. Agora, quando eu quero resposta de Deus, mas eu não estou disposto a andar nesse caminho, não estou disposto a renunciar, eu só estou disposto a ir na igreja no domingo e pronto, eu não estou disposto a fazer mais nada, eu acho que isso está bom, tu não vai ter a revelação dele. Ele não vai falar, Ele não vai te dar a direção que tu está precisando. Tu vai ouvir muitas vozes e tu vai escolher alguma coisa para fazer. Mas a voz de Deus,
Tu vai ouvir quando realmente tu decidir, eu quero andar com Deus. E não importa o que aconteça. A palavra de Deus ela é muito clara com algumas coisas, com princípios. E esses princípios, quando eles são aplicados na nossa vida, a gente está preparado para ouvir a voz de Deus. Eu só ouço a voz de Deus quando eu estou no caminho de Deus. Eu não tem como eu pedir para Deus cuidar, resposta, fazer algo pela minha vida, se eu não estou disposto a entregar minha vida nas mãos deles. Ele não pega nada pela metade para cuidar. Jesus, ele tem um ciúminho de ti. Ele não quer pela metade, ele não quer te dividir com outras coisas. Não quer te dividir com nada. Sabe por quê? Porque o nosso coração precisa ser entregue por inteiro para Ele, para que Ele possa fazer também a obra por inteiro. Quantas vezes a gente vive experiências com Deus, milagres, coisas que acontecem, e mesmo assim, tendo uma grande experiência com Deus fazendo um grande milagre. Eu aceitei Jesus, me converti, depois de mim, minha família aceitou Jesus, meu pai, minha mãe, meu primo, meu amigo, começou uma revolução na minha família, mesmo acontecendo isso. Tem gente que não anda nos caminhos do Senhor, tem gente que decide abandonar Jesus. É difícil, é muito difícil andar nesse caminho. Pouquíssimas pessoas acontece que nem aconteceu com o eunuco aqui que eu falei, que a gente leu juntos aqui. Com pouquíssimo acontece. Comigo não aconteceu. Comigo o caminho foi totalmente ao inverso disso que aconteceu aqui. Mas nesse caminho, durante as renúncias, durante as decisões, Deus foi me levando para os lugares que Ele queria realmente me levar. Em nome de Jesus, essa noite, o teu coração ao passar pelaquela porta já foi preparado para que essa palavra seja lançada aí. Mas para que ela não morra, para que ela dê frutos. Não é nada fácil, mas daqui a pouquinho tempo, vocês podem olhar e vão perceber, vão ver que nem eu falei aqui, era tão simples, era coisas tão fúteis. Eu tinha muito medo de perder a pose, a aparência, o que eu tinha conquistado, os meus amigos, né? Engraçado que quando eu mudei de vida, os meus amigos sumiram. Tem gente que eu nem sei o que faz da vida hoje mais. Os que eu achava, na verdade, que eu digo, mas eu não vou falar pro meu amigo lá que eu estou indo na igreja, o que ele vai falar de mim? Mas vão começar a rir da minha cara, né? Eu levei, se eu não me engano, 3 meses para falar que eu tinha ido na igreja, que eu tinha feito revisão de vidas e que eu tinha aceitado Jesus e outra, eu tinha me batizado. Na época que eu fiz revisão de vidas, fazíamos o batismo, era feito o batismo no revisão mesmo. E eu decidi aquele dia me batizar. Foi tudo tão louco, tão forte, meio que emocionado também e tal. Só que chegou domingo e eu pensei, agora? O que eu vou fazer? Eu estava indo para minha casa e eu estava pensando, cara, tem uma sacola lá em casa com 7 quilos de maconha. Digo, cara, o que eu vou fazer agora? Tem na casa do cara lá enterrado um monte de droga, tem arma lá não sei onde, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu já me batizei e eu comecei a me esconder, não falava para ninguém que eu tinha ido na igreja, que eu queria mudar. E daqui a pouco eu comecei a renunciar a algumas coisas. Sabe o que eu fiz com um pacote que eu tinha na minha casa lá, eu não sei nem quanto tinha de cocaína, eu joguei fora do viaduto, lá no viaduto de Novo Hamburgo, perto da minha casa no Primavera, viaduto Ayrton Senna. Joguei fora, atirei para baixo, porque eu estava com um negócio no meu coração, pensando assim, cara, o que adianta eu vender, ou eu dar para alguém? Olha o mal que eu vou estar fazendo para outras pessoas. Eu acho que ali foi o início, assim, que começou alguma coisa boa no meu coração, assim, a plantar, a nascer, porque eu não queria dar para ninguém, eu não queria nem pegar o dinheiro daquilo. Eu comecei a me desfazer, e depois foi passando um tempo e tal, veio para Canoas, eu peguei e vim junto e acabei ficando aqui, morando aqui, desempregado. E a minha família é toda de Canoas, a minha família é toda da Rio Branco, mas eu morava em Novo Hamburgo. Então eu acabei ficando aqui
E hoje, Jesus, através dessa palavra, falou muito forte comigo sobre renúncia. Às vezes a gente renuncia a coisa boa. Quero dizer uma coisa, está cheio de coisa boa aí fora, cheio de coisa boa mesmo, muita coisa boa, mas nem tudo é para ti. Está cheio de coisa maravilhosa, está cheio de sensação boa que tu pode sentir saindo daqui, indo para uma festa, indo para uma rave, indo sei lá para onde, para o pagode da vida, indo encher a cara, indo namorar, indo se enlouquecer, muita sensação boa, mas não é para ti. Não é para isso que Deus te criou. E nem as pessoas que estão lá fora hoje, se acabando na bebida, na droga, nas festas, não é para ele também. Assim como não era para mim, eu estava lá. Só que alguém chegou e falou para mim. Alguém fez, que nem Felipe fez. Felipe foi e esclareceu sobre o que ele estava lendo. De repente, tu ainda não entendeu tudo o que tem acontecido na tua vida. O processo que tu tem passado, não entendeu o que eu estou fazendo hoje, né? Sábado à noite dentro de uma igreja, lá dos aleluia, lá, aquele povo que grita, né? O que eu estou fazendo? Eu pensava assim, eu passava na frente das igrejas e eu gritava, eu esculhambava com o culto, eles estavam gritando, eu aleluia, gritava na porta. Achava estranho aqueles gritando e eu passava e incomodava. Muitas vezes eu fiz isso. De repente não entendeu ainda. Mas aquele cara que te convida para ir numa célula, te convida para ir num culto, que te fala de Jesus, te fala de um cara que morreu numa cruz pela tua vida, para que tu pudesse ter vida. Esse cara está fazendo que nem Felipe fez, está explicando. E o rapaz que entendeu e aceitou Jesus, quis transformar a vida dele, é como se fosse cada um de nós aqui. Nós precisamos entender, aceitar e decidir, mas depois desse momento, depois do batismo, da decisão, nós vamos passar por muitas renúncias na nossa vida. Nós vamos passar por muitas lutas e muitas coisas que a gente vai ter que decidir. Ou eu quero andar no caminho de Deus, ou eu quero fazer as coisas baseado nos princípios da Bíblia, da palavra de Deus, e viver uma vida na bênção, uma vida diferente. Ou eu quero viver dos princípios que o mundo lá fora ensina, as coisas que estão me esperando lá fora, as coisas boas que eu falei que estão esperando lá, e fazer a vontade de Satanás. Não tem meio termo. Tem alguém ali, é Jesus, é Deus e o diabo. Essa é a escolha que tem que fazer. Não tem meio termo. O certo e o errado. Não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Quem não faz a vontade de Deus, automaticamente está fazendo a vontade de outro. Quem é o outro? Se não é Deus. Então, se tu ainda não entendeu na tua vida isso, eu sempre falo, quando eu prego, de não ficar em cima do muro, né? Da história do muro, e se tiver uma pessoa na igreja que nunca ouviu a história do muro, levanta a mão que eu vou contar a história do muro. Tem alguém? Todo mundo conhece a historinha do muro? Quem? O João lá, ali, meu amigo também, não conhece? Então tá, vou contar. Tava o João, ele veio morar em Canoas, né? Conheceu um monte de gente na célula, fez umas amizades e tal. Daqui a pouco o João pensou assim, cara, eu não quero esse negócio mais de igreja, quero conhecer outras pessoas, outros amigos aí, quero sair, quero viver uma vida louca aí. E daí ele está andando em cima do muro, e ele olha para um lado, está o Felipe, está a Carol, está o Giander, a Alexia, está o povo da célula que ele vai lá, e estão fazendo sinal para ele, vem para cá, vamos para a célula, anda com a gente, vamos para a arena. E ele olha assim, eles estão de joelho orando, chamando ele, fica olhando, não dá bola, não quero mais isso. Daí ele olha para o lado, do outro lado do muro, está Satanás e seus demônios, uma legião, principados, não estão nem dando bola para ele, estão de costa para ele, nem olham para ele. E ele está caminhando no muro, do outro lado, o pessoal da cela da igreja chamando. Daqui a pouco ele fica bravo e chama, ô Satanás, estou querendo ir para esse lado do muro aí, estou querendo viver uma vida muito doida, quero ir para esse lado e você nem dá bola para mim, e o povo lá está todo me chamando. Satanás olha para ele e fala assim, o muro é meu, o muro já tem dono, tu já é meu, por que eu vou me preocupar contigo? O muro já tem dono, ele é meu.
Então não fica em cima do muro. Toda vez que tu fica em cima do muro, naquele vai, não vai, tu já está fazendo a vontade daquele que é o dono do muro, ele não vai se preocupar contigo. Renuncia aquilo que o mundo aí fora tem para te oferecer. Renuncia essas coisas boas que tem lá fora, mas que não servem para ti. Sabe por quê? Porque quando tu renunciar e começar a andar no caminho do Senhor, Ele começar a mudar a tua história, aí sim tu vai experimentar o que é coisas boas de verdade. Aí sim tu vai experimentar o que é ter as tuas emoções sendo restauradas, a tua vida sendo transformada, tu deitar em paz, tu acordar, tu passar uma noite acordado, depois do arena, com a galera, sair fazendo alguma coisa, chegar em casa de madrugada, o dia nascendo, e tu acordar no outro dia assim, respirar e pensar, não estou de ressaca, não estou mal, estou pronto para outra, levanto de cara, estou bem. Isso é uma das coisas boas só, que tu vai viver no teu dia a dia, mas tu vai começar a ver a tua vida profissional decolando, tendo uma profissão, tu conquistando as coisas que Deus tem para ti, conquistando todos os teus sonhos, teu relacionamento, tua casa, teu carro, tua profissão, tua faculdade. Isso que Deus tem para a nossa vida, digamos, secular aí fora, tudo que a gente precisa construir, fazer, Deus vai cuidar disso tudo também. Toda vez que a gente está servindo a Deus, os anjos estão estão ao nosso favor. Eu sirvo a Deus, eu me preocupo com as coisas de Deus, os anjos do Senhor estão na nossa volta, cuidando da gente, fazendo com que tudo dê certo, fazendo com que tu tenha o melhor emprego, se aproxime das melhores pessoas, fazendo com que a tua vida seja fora dos princípios e dos padrões do mundo lá fora. Aquela frasezinha que você já deve ter ouvido falado, né? A gente anda na contramão do mundo. Está todo mundo indo para um lado, está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo achando que é bom isso, é bom aquilo. Tem muita modinha hoje aí, né? Muita moda besta aí, né? Muita coisa fútil, muita coisa que a gurizada acha que é o máximo e estão fazendo papel de palhaço para os outros aí fora. Eu acho que eu sou o cara fazendo isso, fazendo aquilo, estou me mostrando, fazendo papel de trouxa. Vendo a vida indo para o fundo do buraco, a vida detonada, envergonhando a família, envergonhando o pai, envergonhando mãe, fazendo papel de palhaço. Só falta, tem uns que até nariz usam, né? Vão para as festas até com nariz de palhaço. Fazendo cada uma, deixando de viver as coisas boas que Deus tem para viver. Deixando de honrar o pai, honrar a mãe, honrar a família. Por quê? Porque parece ser tão bom o que tem lá fora. Abre mão disso. Deixa isso de lado, entrega o que tiver que entregar e experimenta o que é viver na presença de Deus. Isso não tem lugar nenhum, em lugar nenhum tu vai encontrar. Não tem festa, não tem droga, não tem namorado, relacionamento, nada vai te dar o que tu encontra na presença de Deus. Amém? Se coloque de pé. Eu queria orar com vocês, ministrar com vocês agora. E se tem algo que até aqui, na tua vida, tu ainda não conseguiu renunciar, tu ainda não conseguiu abrir mão, esse ambiente preparado aqui, esse culto hoje, esse Arena Jovem hoje aqui, é o lugar ideal, o lugar exato, para te entregar, para te soltar. Deus não vai cuidar de nada que tu não solte, que tu não entregue. Esse é o lugar exato. O altar está aqui.